Olá pessoal, nós vamos agora começar mais uma videoaula. Nós vamos agora começar a falar um pouquinho sobre as vigilâncias e um pouquinho tentando diferenciá-las, vigilância em saúde, de saúde, à saúde, que são conceitos que foram abordados ou vêm sendo trabalhados de forma errônea, conforme alguns autores, mas que precisam ser esclarecidos dentro da literatura e até mesmo dentro da área da vigilância em saúde. Bem, vocês vão observar no slide, como diz o material de apoio de vocês, que há uma polêmica sobre o significado de vigilância na e em saúde, que se evidencia na leitura de vários autores. E os termos vigilância à saúde, vigilância em saúde e vigilância da saúde vêm sendo amplamente citados na literatura no país sem que haja uma definição instituída dos seus objetos ou uma concepção que seja remetida à prática. Bem, esse termo vigilância em saúde, ele vem sendo também trabalhado há um bom tempo e principalmente de forma similar à vigilância epidemiológica na década de 80. E isso vem sendo trabalhado dentro da vigilância sanitária, como também na vigilância epidemiológica, como vigilâncias que foram vertentes para as outras vigilâncias, até mesmo porque foram surgindo outros objetos de trabalho, outros focos, né, que foram sendo necessários uma vigilância dentro dos serviços de saúde que não comportaram dentro da vigilância sanitária, dentro da vigilância epidemiológica. Pois bem, a gente observa também, como vocês vão observar no slide, que a vigilância em saúde era proposta para a vigilância epidemiológica no final dos anos 90, como eu já citei, como também a vigilância à saúde representa um termo maior, articulado às diversas práticas em saúde coletiva. Bem, as ações de saúde coletiva, ela vai trazer conceitos que não são foco do nosso momento de aula, mas principalmente de ações que são de promoção, prevenção e assistência, né, no caso aqui, cura dentro da população de uma forma geral. E a gente observa que a vigilância, ela vai trazer também essa vertente dentro do seu foco, que é justamente tentar vigiar e aprimorar melhor esses aspectos da relação saúde-doença dentro da população. E a vigilância epidemiológica e sanitária significam suas existências do ponto de vista técnico-operacional. O que quer dizer isso para vocês? Nós sabemos, né, como profissionais, no caso, né, quem são profissionais especificamente da área da saúde, que já tem conhecimento um pouco sobre o processo de vigilância epidemiológica e também do processo de vigilância sanitária, que eles atuam de forma operacional diferente, né, dependendo da situação onde se quer fazer a vigilância dentro do escopo que compete cada uma dessas vigilâncias, elas vão atuar de forma bem diferentes. Então, a vigilância epidemiológica, ela vai estar trazendo principalmente a busca ativa, tentando trazer os indicadores, dados sobre o processo de saúde de doença com maior clareza. Já a vigilância sanitária, ela também tem uma ação normativa de fiscalizar serviços de saúde, como também outras áreas como portos e aeroportos. Então, a gente observa que a forma operacional de atuação dessas vigilâncias pode vir divergir e divergem, como eu acabei de citar, em muitos dos momentos. Isso é importante porque nós podemos claramente identificar mudanças dentro dessas vigilâncias. Ao observar o próximo slide, vocês vão observar que a vigilância epidemiológica e a sanitária, elas que recebem maior destaque dentro das vigilâncias já citadas até aqui o momento, mas como eu falei para vocês, nós vamos também tentar destacar outras vigilâncias, mas a vigilância epidemiológica, ela trabalha com o conceito, né, de racionalidade técnica
sanitária fundada na clínica e na epidemiologia. Então, vocês vão observar que são em cima de dados clínicos e epidemiológicos, às vezes até em dados subclínicos, como nós observamos em algumas notificações atuais dentro do escopo de doenças e agravos que necessitam ter notificação dentro do Ministério da Saúde, que é relevante a gente estar trabalhando justamente esse aspecto de racionalidade da vigilância epidemiológica, já que nós vamos trabalhar especificamente com dados que são factíveis, né, visíveis, ou que consigam ser pontuados, né, dentro da esfera de vigilância. Já a vigilância sanitária, ela obedece uma racionalidade político-jurídica fundamentada nas normas que regulamentam a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. E aí nós recebemos, né, as informações tanto da literatura como do nosso dia a dia, que vocês vão observar sempre em noticiários o destaque, né, da vigilância sanitária, visitando serviços de saúde, visitando estabelecimentos onde oferece serviços como salão de beleza, restaurantes, são onde tem atendimento à população de uma forma geral, onde oferece serviços que vão interagir com a população. A vigilância sanitária necessita e deve estar fiscalizando. E aí, nesse ponto, a gente observa que a vigilância sanitária, juntamente com a transversalidade da promoção da saúde, necessita de um apoio da população de forma geral, como um agente também fiscalizador, né, como também um agente da vigilância, para tentar identificar erros ou falhas dentro desses serviços, que possam receber notificações iniciais da vigilância sanitária e também, se não tiver mudanças, multas ou até mesmo fechamento desses serviços. Então, o destaque também é para a vigilância sanitária, e nós vamos falar um pouquinho mais dela lá na frente, já que ela tem esse respaldo legal em várias esferas, né? Tanto municipal, federal e estadual, e também ela gera renda dentro da política nacional para o governo, ok? Então, nós vamos observar aí no próximo slide que nós vamos ter as vertentes da vigilância da saúde. Essas vertentes, elas são polos ou modelos, né, que devem ser descritos como uma forma de identificar melhor essa vigilância da saúde dentro da sociedade e até mesmo dentro da política nacional. Então, nós vamos observar que a primeira vertente, dentre as três que nós vamos citar, é a vigilância da saúde, equivalendo à análise de situações de saúde. Bem, dentro da vigilância, se equivalendo a uma análise de situação de saúde, fica claro que é um foco principalmente dentro da vigilância epidemiológica. Mas a gente observa também que isso pode ser visto dentro da vigilância da saúde do trabalhador, dentro da ambiental. Mas a gente observa que essa vertente específica ela vai se tratar para a ampliação dos objetos da vigilância epidemiológica tradicional e vai atuar no auxílio do planejamento mais abrangente, né, fazendo essa análise da situação de saúde da população de forma geral, ou de grupos, né, populacionais. A gente observa que essa análise de situação de saúde, ela vai trazer uma análise da população de uma forma geral, mas de grupos que hoje se tem bem claro trabalhar os fatores de risco, fatores determinantes de saúde, de doença, e grupos específicos estão mais propensos a certas doenças e agravos, e esses grupos devem ser estudados e fiscalizados de forma mais clara e com mais clareza. A gente observa também a identificação de fatores de risco e avaliação. Os fatores de riscos, nós vamos discutir risco no final desse módulo 1,
mas a gente observa que a avaliação de risco ele é a mola propulsora, né, dentro das vigilâncias, já que o risco que se observa é o risco que deve ser analisado ou acompanhado, fiscalizado pelos gestores e pela equipe que trabalha com esses gestores. Então o risco ele sempre vai estar envolvido dentro das vigilâncias e ele é muito relevante porque ele auxilia principalmente a ser sempre lembrado pelas equipes para estarem apostos a examinar esse risco sempre que ele surgir, ok? Dentro das avaliações. Observando aí, pessoal, a próxima vertente da vigilância da saúde, se trata da vigilância da saúde como proposta de integração institucional entre vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. A gente observa que mudanças históricas, né, com a descentralização da gestão dos serviços de saúde dentro do Brasil, com destaque na década de 90, foram a razão principal da gente estar observando a integração dessas duas vigilâncias, onde se necessitou, e hoje ainda se necessita, né, porque nós não tivemos mudanças em relação a essa filosofia de pensamento, mas de tentar integrar as informações da vigilância epidemiológica e da sanitária para tentar propor indicadores e informações que possam servir para mudanças, né, dentro do serviço de saúde, ou como também na construção de políticas públicas que vão atuar para essa população que necessita num ponto específico que foi discutido. Então a gente observa que essa descentralização dos serviços de saúde permitiu também que a gente consiga ter uma proposta de integração melhor entre essas duas vigilâncias. Bem, a gente vai ter a nossa última vertente, né, que seria a vertente voltada para a vigilância da saúde como uma proposta de redefinição das práticas sanitárias. E a gente observa que historicamente a vigilância sanitária ela tem um destaque dentro da história do Brasil, da história do mundo de uma forma geral, por ter dentro do seu leque de histórico várias guerras, várias epidemias, pandemias que foram, né, razão de discussão dentro da vigilância sanitária. Então a gente observa que hoje a redefinição dessas práticas sanitárias são importantes principalmente para a realização de intervenção sobre problemas de saúde, velhos e novos, ênfase em problemas que requerem atenção e acompanhamento contínuos. E aí a gente observa que dentro da vigilância sanitária nós temos vários fatores que necessitam de uma continuidade de fiscalização, como hospitais, instituições de saúde, serviços alimentares, aeroportos e portos, e também para a articulação entre ações preventivas e de promoção, já que a vigilância sanitária tem esse foco forte da legal e fiscalizador, mas ele também deve atuar de ação mais preventiva. Não somente com aquela ação onde ele vai realizar uma intervenção fiscalizadora e naquele momento realizar uma ação educativa, mas sim tentar promover isso de uma forma mais ampla e mais democrática. E por último, a atuação intersetorial e sobre o território, que aí a gente observa que os diversos setores, né, podem atuar junto com a vigilância sanitária de forma clara, que a gente já vem observando aqui, discutindo desde o começo dessa videoaula, e também dentro de todo o território, então que essas informações possam perpassar de forma mais clara. Bem, vocês vão observar aí no nosso próximo slide que a gente fala não envolve os gestores. Em nenhum momento, ou pelo menos que eu me lembre até agora, dentro dessas três vertentes, eu trabalhei especificamente com os gestores, ou o envolvimento dos gestores. E isso é uma crítica que a própria literatura traz, que dentro dessas vertentes que são trabalhadas as vigilâncias, elas não envolvem diretamente os gestores. Então, eles trazem o foco da promoção da saúde junto com a população, mas não focam a atuação específica do gestor dentro dessa esfera de vigilâncias.
Então é interessante ser discutido, principalmente dentro da nossa especialização sobre gestão em saúde, que os gestores eles têm papel fundamental, não só de receber as informações das esferas superiores e trabalhar isso dentro do seu grupo de trabalho, mas como também de estabelecer mudanças que sejam necessárias dentro dos municípios e estados, para que tenha uma melhoria dentro do serviço e também não só do serviço, mas também melhoria da qualidade de vida da população que necessita da fiscalização dessas vigilâncias para tentar identificar e consolidar as informações que foram geradas e assim trazer esse feedback com políticas públicas ou intervenções mais precisas dos órgãos políticos e públicos, ok? Então fica aí nosso recado, né, dentro da nossa aula. Bem, aí vocês vão observar no próximo slide a divisão das atribuições entre as vigilâncias dos estados e municípios. Nós observamos que a vigilância sanitária ela tem justamente como sendo uma das iniciais, né, junto com a vigilância epidemiológica, ela traz os problemas de acúmulo, troca de funções em municípios pouco estruturados ou de pequeno porte. Então a gente vale ressaltar que para a população que trabalha dentro dos serviços de saúde e especificamente dentro das secretarias de saúde, em algumas situações são pessoas que não conhecem a divisão técnica de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e assim por diante. Então, em alguns locais, principalmente nesses citados de municípios pequenos ou pouco estruturados, uma pessoa ela é a detentora de todas as vigilâncias, né? Então ela traz aquele campo das vigilâncias em saúde, né? De forma mais ampla. Então é ela que vai estar tentando administrar todas essas vigilâncias. Ou quando não, nós vamos observar que isso vai ocorrer por falta de recursos humanos, né? Pessoas capacitadas ou pessoas específicas para estar trabalhando essas vigilâncias dentro dos municípios. A gente também fala um pouquinho que é comum, né, a vigilância sanitária aglomerar todas as vigilâncias ou ter uma secretaria em saúde ou da saúde que comportem todas essas esferas. A gente também observa que como um problema a heterogeneidade dos estados e municípios. Então, se você que já trabalha em uma região, você observa que tem diferenças de forma de gerenciar as vigilâncias dentro de um município para o outro e dentro de estados para outros estados. Então isso dificulta dentro da esfera federal uma uniformidade das informações ou até mesmo uma garantia de que aquilo que está sendo decidido e trabalhado nas esferas federais, que estão sendo repassados para as esferas estaduais e municipais, estão sendo discutidas e implementadas da forma que foi pensada, até mesmo porque a gente observa-se a autonomia dos municípios e estados para atuarem dentro das vigilância em saúde. Bem, dentro da esfera federal, a gente vai observar o que? O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como a gente já citou em outro momento, e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, né, que trabalham especificamente no âmbito federal. Aí a gente vai trazer essa citação, né, de Seta, Reis e Delamarque, 2010. Se, como dissermos no item anterior, há uma separação de atribuições entre a Anvisa e a o Sistema de Vigilância em Saúde. Isso parece ser diferente dos estados e mais ainda dos municípios. Em grande parte deles, notadamente nos pequenos municípios, não existe separação de funções e de equipes para o trabalho nas vigilâncias, independentemente do nome do servidor. Muitos têm uma só equipe ou mesmo apenas um profissional, que costuma ser responsável por todas as ações referentes às vigilâncias. Então a gente ressalta aí essa informação e eu acho que vai ser um ponto aí discutido nos fóruns para a gente tentar discutir de forma mais ampla a necessidade dos municípios trabalharem as vigilâncias de forma mais coerente e mais
corretamente, né? Tentando também trazer mais segurança para a população. Então, dentro das observações que a gente está citando, a gente faz uma pergunta para vocês. Nesses municípios, geralmente não são realizadas todas as ações das vigilâncias que poderiam caber a essa esfera de governo? Então, vamos observar junto com vocês que é justamente isso. Acredita-se com isso que se não temos recursos humanos ou se não temos estrutura específica para a atuação dessas vigilâncias, nós estamos perdendo informações e perdendo a chance de trazer informações que seriam importantes dentro da formação das políticas públicas e também da formação das intervenções dentro das vigilâncias, ok? Então nós vamos agora dar uma pausa, em seguida nós vamos começar mais uma videoaula, né, com a continuidade da unidade 1, pessoal. Obrigado.